Graça e paz. Shalom, queridos. Hoje é dia 9 de abril. Nós estamos vivendo o Pêssar, vivendo dentro do calendário judaico a Páscoa, a passagem, o tempo onde nós nos recordamos a saída do Egito, a libertação. Amém? Lembrando que Jesus, Ele é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus. Ele que se deu por amor de nós. Amém, queridos? Ontem eu, fazendo um estudo da Escritura, estudando a palavra, me deparei com uma palavra assim que me deu muito temor, né? Sobre o discernimento desse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Então, num tempo onde nós temos muitas interpretações e no meu coração eu tenho tido a preocupação de estudar a palavra. Não sozinha, mas estudar com orientações dentro da palavra para entender o que nós estamos vivendo nesse tempo, o que Deus está nos mostrando, qual é a direção de Deus, qual é a vontade de Deus, discernindo o tempo. Porque senão nós corremos o risco de estar dentro de uma realidade e nós não estarmos fazendo a leitura correta. E como é que a gente vai ter a certeza? Buscando o discernimento espiritual. E aonde é que nós temos o discernimento espiritual? É na palavra. Nós temos 66 livros que tem toda a autoridade do Espírito Santo para nos dar essa base. Amém? E eu queria ler nessa manhã Efésios capítulo 5, versículo 14. Por tudo isso, diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Me chamou a atenção aqui da Escritura, quando o apóstolo Paulo, falando aqui para a igreja de Éfeso, ele diz assim, vejam prudentemente como você anda. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, não ande como os tolos, como os nécios, mas procure andar como os sábios. Como assim? Versículo 16 diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí ele continua, versículo 17, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. No início do versículo 5, o apóstolo Paulo, ele confronta a igreja de Éfeso sobre as obras da carne, sobre pecados carnais. E isso me deu um temor muito grande. Porque nós precisamos fazer a leitura correta daquilo que o Senhor está nos mostrando nesses dias. E, queridos, existe a soberania do Senhor em tudo que está acontecendo. Nada acontece sem a vontade de Deus.
Agora, eu queria que você pensasse nessa manhã, você refletisse no seu coração, qual é a vontade de Deus em meio a tudo isso? O que é que Deus, para onde Deus está nos levando com todo esse cenário que está acontecendo? O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer? O que é que Deus quer de nós? Porque Deus tem um propósito. E o Senhor diz assim, não se embriague com vinho. E eu vejo um perigo muito grande nesse tempo de nós não fazermos essa leitura. Nós precisamos buscar o discernimento de espírito para a gente poder andar segundo aquilo que Deus quer, porque senão esse tempo, quando ele passar, nós possamos fazer uma avaliação e dizer assim, meu Deus, eu entendi o que Deus quis de mim nesse tempo. É um tempo onde o dedo não vai estar para ninguém. Essa consciência precisa estar em nós. Amém? Precisa estar dentro de nós. É um tempo onde Deus está abrindo uma grande possibilidade de restauração na nossa vida, de entendimento, para nós nos prepararmos para a vinda do Senhor Jesus. Mas nos preparar para a vinda de Jesus não é aquele desespero. É nos preparar para a vinda de Jesus, para Ele nos encontrar como Ele quer, segundo a vontade dEle. Amém, queridos? Nós estamos vivendo no calendário judaico Pêssar, a Páscoa, a passagem, revivendo, amém? Aquele tempo onde o Senhor deu um grande livramento, depois de um tempo de juízo. E o desejo que eu tenho no meu coração ainda mais é de mergulhar na Escritura, mergulhar na palavra, desacelerar para entrar na presença de Deus. Amém? Queridos, não vamos querer ficar inventando coisas na nossa carne. Vamos nos achegar à presença de Deus. Vamos aproveitar esse tempo na nossa família, para que o nosso tempo seja remido, para que a gente desfrute daquilo que Deus tem preparado para nós nesse tempo. Amém? De nos preparar para a vinda de Jesus de uma maneira tranquila, estando na presença dEle, guardando o nosso coração, fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor. O versículo número 17, Efésios 5:17, diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos fazer essa vontade todos os dias, essa pergunta: qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Deixar toda maledicência, deixar toda mentira, tirar de nós, na cultura judaica se fala de 7 dias, tirando o fermento. O apóstolo Paulo, ele fala nas cartas dele que nós precisamos nos livrar do fermento, de toda maledicência. Amém? E esse tempo profético que nós mergulhamos hoje, nós estamos hoje dentro desse tempo, é um tempo de passagem, é um tempo de libertação. Porque Jesus, a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele habita em nós. Amém? Mas que seja um tempo de nós mergulharmos na presença de Deus. Amém, queridos? Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor
Estabeleça um tempo onde a coisa mais importante não é a urgência, não é aquilo que é mais urgente. A coisa mais importante é estar nos pés do Senhor, como Maria de Betânia fez, aos pés de Jesus. Essa é a melhor parte. Então, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor abençoe a nossa família com toda sorte de bênçãos. Amém. Então, graça e paz, shalom, shalom, o Senhor nos abençoe desde Jerusalém. Nós possamos mergulhar na Escritura, mergulhar na palavra, mergulhar na paz que excede todo entendimento, numa paz que só pode vir se for do Senhor, o amado das nossas almas, o Deus eterno, todo-poderoso. Aleluias. Então, queridos, graça e paz e um dia maravilhoso na presença do Senhor.